Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para mostrar a organização da aula. Na aula passada, a gente tinha derivado em detalhes, né, quais são as trajetórias possíveis num centro de força, né, num campo de força central, atrativo, lei do inverso quadrado da distância. A gente derivou todas as propriedades do movimento. Nós mostramos que existem só quatro trajetórias possíveis, né, duas delas abertas, que são a hipérbole e a parábola, né, e duas fechadas, que são a elipse e o círculo. Coletivamente, essas figuras geométricas são chamadas de cônicas, né? E no final da aula passada, a gente derivou a expressão em coordenadas cartesianas, a equação da elipse, no caso da figura elíptica, né, em cartesianas, e determinamos os semi-eixos, né, a partir da excentricidade epsilon da órbita e do parâmetro alfa, que é proporcional ao quadrado do momento angular. Hoje a gente vai continuar sobre movimento elíptico, né? A gente vai calcular agora o período do movimento elíptico, a relação dele com o semi-eixo maior da elipse, né? Aplicando o estudo e o período do movimento elíptico, a gente vai voltar para uma questão histórica, que são as leis de Kepler, né? O período que a gente vai obter e a relação dele com o semi-eixo maior, historicamente está associado com a terceira lei de Kepler, no final das contas, né, que é a relação do quadrado do período com o cubo do semi-eixo maior da órbita elíptica, né? E a gente vai relembrar quem são as leis de Kepler, né? Todas elas podem ser explicadas a partir da nossa análise em mecânica clássica, né? E aplicação de problemas astronômicos, a gente fazendo problemas numéricos, né? De aplicação desses estudos do movimento elíptico e das leis de Kepler, né? E depois, no finalzinho da aula, a gente vai comentar sobre leis do inverso quadrado da distância, mas repulsivos. Na aula passada, nós mostramos o caso atrativo. A gente vai mostrar que no caso repulsivo, nós vamos ter só órbitas abertas, né? Nenhuma órbita fechada. Né? Ainda parábola e hipérbole, mas trajetórias abertas, né? Só com um ponto de retorno. Então, vamos calcular agora o período do movimento elíptico a partir das leis de conservação que a gente conhece, né? Para fazer o cálculo do período do movimento, se a trajetória é fechada e elíptica, né, num campo de força central, lei do inverso quadrado da distância é atrativo, a gente vai usar, no caso, uma das leis de conservação que a gente mostrou quando a gente começou a analisar o momento angular, que é a lei das áreas, né? A gente mostrou explicitamente que uma das consequências de eu estar num campo central, né, e onde eu tenho conservação do momento angular, é que a taxa de variação temporal coberta, né, pelo raio vetor, na verdade, a taxa de variação temporal da área coberta pelo raio vetor, enquanto a partícula está fazendo a sua trajetória, né, é uma constante, e essa constante é proporcional ao momento angular, e, claro, inversamente proporcional à massa da partícula, né. Essa lei das áreas, que vale para qualquer campo de força central, né, aplicada ao campo de força que a gente está analisando, que é o campo de força central, mas atrativo, lei do inverso quadrado da distância, onde a constante aqui C pode se referir tanto à gravitação quanto à colombiana atrativa, por exemplo, né? Se a gente lembrar que o μ é a massa reduzida do sistema, né? A fonte partícula de prova, a gente pode calcular o período do movimento numa trajetória fechada elíptica usando a lei das áreas, né? Se vocês olharem aqui a lei das áreas, se nós olharmos as leis das áreas, a lei das áreas, ela é uma equação diferencial de primeira ordem das áreas como função do tempo, né? Uma equação de primeira ordem pode ser resolvida por separação de variável, né? Então, posso separar a variável, que no caso aqui eu estou fazendo, né? Separei o elemento de área, o elemento de tempo, separadamente, né? A área é a variável dependente, A de t, e o tempo é a variável independente. Claro, passamos as constantes, que é 2 vezes a massa, só para ficar mais claro, mais formal, né? A massa basicamente eu estou assumindo que a fonte é muito mais massiva que a partícula de prova, né? E basicamente a massa reduzida do sistema é a massa da partícula, né, de prova. Então eu só estou colocando as constantes do lado esquerdo aqui, integramos, né? Nós vamos integrar de 0 até o período no tempo, né? E se a gente integra de 0 até o período, ou seja, fechamos uma órbita completa elíptica, né? Rodamos todo o 2π no ângulo polar, nós vamos cobrir a área total da elipse, né? A área total da elipse é sabida, né? Em termos, então aqui no resultado da integração no tempo vai dar o período. A gente tem as constantes, que é 2 vezes a massa dividida por momento angular, e a integração de área sobre toda a área da elipse vai dar a área da elipse, lembrando que a área da elipse é escrita em termos dos semi-eixos, como a gente analisou
em detalhes na aula passada, né? A área da elipse é πAB, onde A e B são os semieixos da elipse. Na aula passada, só para lembrar, nós determinamos os semieixos da elipse a partir da excentricidade da órbita epsilon, né, que é proporcional à energia mecânica, e o parâmetro alfa, que a gente construiu, que é proporcional ao quadrado do momento angular, né? No caso das órbitas elípticas que a gente analisou na aula passada, a gente mostrou que esses dois semieixos não são independentes, né? O eixo B, né? Na verdade, eles são conectados, né? Eles têm relações entre si, né? Por exemplo, nós mostramos explicitamente que o eixo B é proporcional à raiz quadrada de alfa A, que estão conectadas as expressões de B e de A. Com isso, nós podemos escrever, então, um período de órbita elíptico, né? Só em termos do semieixo A, que é o semieixo maior da elipse. Então, substituímos B por raiz quadrada de alfa A e escrevemos o período em termos de A, né? Então, passamos para dentro da raiz quadrada o A, e aí nós temos uma relação do período com A na potência 3 meios, né? Se nós levarmos ao quadrado ambos os lados da expressão do período, nós vamos ver que o período ao quadrado da órbita elíptica, para fazer uma órbita elíptica, né, completa, é proporcional ao cubo do semieixo maior da elipse A, né? Lembrando qual é que é a definição do parâmetro alfa, né? O parâmetro alfa é quadrado do momento angular dividido pela massa de prova, né, a massa da partícula que está sujeita ao campo central, e a constante de normalização do campo de força central, né? Que a gente pode substituir pelo caso particular que a gente quer analisar, né? Mas o que dá para ver aqui é que uma consequência da lei das áreas, né, para uma órbita elíptica, se o campo de força for atrativo do quadrado dessa distância, nós temos então que o quadrado do período é proporcional, né, a menos das constantes que tem aqui, né, proporcional ao cubo do semieixo maior da elipse, né, da órbita elíptica, né. No caso da gravitação, esta expressão aqui geral corresponde, no caso da gravitação, à terceira lei de Kepler, né? Então, a terceira lei de Kepler é uma lei das áreas relativo à órbita elíptica dos planetas sujeito a campo gravitacional, né? Onde, no caso, a massa reduzida é a massa reduzida do sistema Terra-Sol e a constante C aqui, né, que normaliza a lei de força, basicamente é o produto das massas Terra-Sol, ou planeta-Sol, perdão, e a constante de gravitação universal newtoniana. Então, só para dar em detalhes, especificando em detalhes essa relação aqui para o caso da gravitação, nós podemos mostrar, então, que a massa reduzida, no caso da gravitação, é o produto das massas Sol-planeta, dividido pela soma da massa do Sol e do planeta, como a gente está sempre analisando os casos onde a fonte do campo gravitacional, ou a fonte do campo central, no caso, o campo de força gravitacional, que é o Sol, né, é muito maior que a massa de prova, no caso são as massas dos planetas, a menos do Júpiter, né, que é uma massa relativamente alta, mas a maior parte do tempo os planetas são muito menos massivos que o Sol. Basicamente, a gente consegue ver que no limite de massa solar muito maior que a massa dos planetas, a massa reduzida do sistema é praticamente a massa do planeta, que é o que a gente está analisando aqui, né, onde a fonte é muito mais que a partícula de prova, né. Então, onde tem μ, massa reduzida, a gente pode tranquilamente substituir isso pela massa do planeta, né? E, claro, a constante, né, C está associada com as massas e a constante de gravitação universal, né? A proporcionalidade entre o T quadrado e o A3 é o proporcional, então, a μ2 sobre L2 vezes alfa, né? Lembrando que μ2, L2 alfa, substituindo a definição de alfa, né, L quadrado sobre μc, a constante de proporcionalidade a menos do 4π ao quadrado, né, basicamente é a razão da massa do planeta pela constante C, que no caso da gravitação tem a ver com a massa do Sol, e a constante gravitacional newtoniana, né. Então, aqui no caso especificamente de gravitação, a gente vai analisar quanto é que vale a constante de proporcionalidade, né. Então, o T quadrado é proporcional ao cubo, com proporcionalidade dependente da massa reduzida do sistema e da constante, né, normalizando a lei de força, né. No caso da gravitação, a gente sabe quanto é que vale a constante C, né. Na aula anterior, a gente mostrou qual é que é a dependência, como é que nós escrevemos os semi-eixos da elipse, né, o A e o B, em termos da energia mecânica, porque a excentricidade é escrita em termos da energia mecânica, então a gente mostrou que a excentricidade pode ser escrita em termos da energia mecânica também. Lembrando que A e B, os semi-eixos da elipse,
são escritos em termos do alfa, do parâmetro alfa e da excentricidade. Quando nós substituímos a excentricidade em termos da energia mecânica, nós mostramos na aula passada explicitamente que o semi-eixo maior da elipse A é inversamente proporcional ao módulo da energia mecânica, lembrando que no caso elíptico, né, a energia mecânica é menor que zero, ou seja, variando entre o mínimo do potencial e zero. Então, a energia mecânica é negativa, né? Então, aqui para a gente obter o semi-eixo, nós usamos o módulo da energia mecânica do sistema, no caso elíptico. Né? Certo, e claro, C é a constante de proporcionalidade para a lei de força. Então, substituindo aqui, né, o semi-eixo em termos da energia mecânica, a gente pode também escrever o quadrado do período de órbita, da órbita elíptica, né, em termos da energia mecânica. Né? Então, substituímos em A3, é basicamente proporcional ao inverso do módulo da energia mecânica potência 3. Então, também podemos escrever ou em termos do semi-eixo ou em termos da energia mecânica. Né? Como eu tinha comentado, a lei das áreas aplicada à gravitação nos dá a terceira lei de Kepler, então a gente vai só recapitular ou ver, né, as leis de Kepler, né, as 3 leis de Kepler, que são leis empíricas que o Kepler determinou no século XVII, né, sobre como é que funciona as órbitas dos planetas relativo ao Sol, né. As duas primeiras leis de Kepler foram propostas, então, no início dos 1600, né, 1609, e a terceira lei foi proposta 10 anos depois, né, em 1619. Né. A terceira lei foi o que a gente já mostrou agora há pouco, né, é relativo às leis das áreas, mas lembrando que no Kepler são leis empíricas, que ele obteve essas leis empíricas a partir da análise das medidas experimentais das órbitas da época, né, da precisão que existia na época que ele tinha disponível. Né. Então, a primeira lei de Kepler se refere ao tipo de órbita que os planetas descrevem, né, no seu movimento em torno do Sol. Né. O Kepler determinou, usando dados experimentais, né, que os planetas se movem então, em órbitas elípticas, né, em torno do Sol, com o Sol, né, ocupando um dos focos, né, dessa elipse. Né. A segunda lei de Kepler, basicamente, tem a ver com a área coberta, né, a área coberta pelo raio vetor. Né. Então, a área por unidade de tempo varrida por um vetor raio, ou raio vetor, né, do Sol, que conecta o Sol até o planeta, é uma constante. Basicamente, isso aqui é consequência da lei das áreas, como a gente viu para a lei de força central. Né? Ele mostrou empiricamente que a área coberta, para mesmo os intervalos de tempo, é igual. Né? Isso basicamente é a lei das áreas. Né? E a terceira lei de Kepler, como a gente mostrou, que é a relação entre o quadrado do período e o cubo do semi-eixo maior da órbita elíptica, né, é a terceira lei de Kepler, onde ele tem a proporcionalidade, né, entre o quadrado do período de órbita, na órbita elíptica, e o cubo do semi-eixo maior, que é o A. Né. Então, no caso do sistema, no sistema Sol-Planeta, né, a gente pode reescrever a constante de proporcionalidade, μ sobre C, né, acabou de mostrar aqui, né, que o período e o A estão relacionados com uma constante física aqui, que é a μ sobre C. No caso da gravitação, né, a μ sobre C, basicamente eu mostrei agora há pouco que, no caso da gravitação, a massa reduzida do sistema é basicamente a massa do planeta, né, e a constante C na gravitação, né, é a constante de gravitação newtoniana multiplicado pelo produto da massa do Sol pela massa do planeta. Essa razão μ sobre C, no caso da gravitação, né, basicamente é 1 sobre a constante gravitacional e a massa solar. Basicamente é isto, esta quantidade. Então, no caso da gravitação, a relação entre o quadrado do período e o cubo do semi-eixo maior da elipse, a constante de proporcionalidade é inversamente proporcional à massa do Sol, ou seja, a massa fonte, né, da órbita elíptica, e a constante de gravitação universal newtoniana. Claro que a gente pode calcular essas quantidades, tanto T quanto A, período e semi-eixo maior da elipse, que é uma distância, né, entre o Sol e o planeta, a maior distância, né. A gente pode usar as unidades do sistema internacional para essas quantidades, ou seja, segundos por período e metros para o semi-eixo, né, claro, para as massas quilo, mas, em geral, como a gente está analisando aqui órbitas de sistemas astrofísicos, né,
também é interessante utilizar sistemas e unidades que têm a ver com astronomia, né? Com objetos astrofísicos, né? Então, aqui eu vou só introduzir um outro sistema de unidades que não é o sistema internacional, claro que a gente pode fazer a conexão entre os dois, mas a gente pode usar unidades astronômicas, né, para designar todas as quantidades que estão na terceira lei de Kepler, né? O período, o semi-eixo maior, o tamanho do semi-eixo maior e as massas, né? As massas da partícula-fonte ou da objeto-fonte do campo gravitacional, né? Nas unidades astronômicas, né, a unidade de massa é a unidade de massa solar, ou seja, a massa solar, que eu vou denotar por M grande, esse símbolo aqui denota Sol, né, em astronomia, a unidade de massa é a massa solar, designada por M solar. A unidade de comprimento é uma unidade astronômica. O que é uma unidade astronômica? É o tamanho justamente do semi-eixo maior da órbita Terra-Sol. Tá? Então, a gente está falando de uma unidade astronômica, é uma medida de comprimento relativo à distância Terra-Sol, né? O semi-eixo A maior, né, entre a Terra, a distância entre a Terra e o Sol. E para a unidade de tempo, a gente vai usar ano terrestre. Então, as unidades astronômicas utilizam basicamente as relações de distância, tempo e massa relativo à interação da Terra com o Sol. E aí a gente pode reescrever, né, a terceira lei de Kepler, ou seja, a proporcionalidade entre o t quadrado e o A3 em unidades astronômicas. Ou seja, a gente pode escrever a terceira lei de Kepler em termos de unidades astronômicas, né? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que reescrever essa constante de proporcionalidade em termos dessas unidades novas, né? Lembrando que no sistema internacional, a constante de proporcionalidade está escrita em termos de quilograma metro por segundo, né? Porque aqui embaixo nós temos a constante gravitacional newtoniana, que é escrita em unidades do SI, né? E a massa solar está escrita em quilos, né? Então, a constante de proporcionalidade está escrito nas unidades do sistema internacional. Se a gente introduzir tempo, né, o período e o semi-eixo, o tamanho do semi-eixo, em unidades do sistema internacional de unidades. Mas se a gente quer escrever o período e o semi-eixo em unidades astronômicas, a gente vai ter que recalcular, né, reescrever a constante de proporcionalidade em termos dessas novas unidades. Então, lembrando, partindo então da relação da terceira lei de Kepler, né, a constante de proporcionalidade é inversamente proporcional à massa da partícula-fonte, né, ou do objeto-fonte do campo gravitacional, e a constante de gravitação newtoniana. Né? O que a gente vai fazer aqui é determinar G, né, a constante de gravitação newtoniana, em termos das unidades no sistema de unidades astronômicas, né? Certo? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que no caso do Terra-Sol, o período de movimento, né, orbital do Sol, da Terra em torno do Sol é 1 ano, né, que é uma das unidades de tempo astronômica, né, ano terrestre, ao quadrado, igual a constante de proporcionalidade, lembrando que a massa-fonte do campo gravitacional Terra-Sol é a massa solar, né? Então, aqui já coloquei a massa solar. E o semi-eixo maior, né, da elipse relativa à órbita terrestre, né, com o Sol, é justamente uma unidade astronômica ao cubo aqui, né? Com isso, usando os dados terrestres, né, escrito tanto o período quanto o semi-eixo maior em unidades astronômicas, como eu defini agora há pouco, a gente consegue isolar quanto é que é a constante de gravitação universal escrita nas unidades astronômicas. Então, isolar o G aqui usando os dados terrestres, né, a gente consegue escrever a constante G, a constante de gravitação universal newtoniana, em termos de unidades astronômicas, ou seja, em termos de unidades astronômicas para comprimento, ano terrestre e massa solar para a massa. Né? Fazendo isso, quando a gente substitui o G escrito em unidades astronômicas aqui na terceira lei de Kepler, simplifica a expressão, então, da lei de Kepler, no caso, se a gente utilizar unidades astronômicas. Né? A relação é apenas t quadrado sobre a ao cubo, dividido pela massa-fonte, né, do campo gravitacional para a órbita elíptica. Né? Lembrando que essa expressão aqui, a gente tem que entrar com o período em ano terrestre, o semi-eixo em unidades astronômicas, né? E a massa em unidades de massa solar. Então, eu posso usar essa expressão simplificada se eu escrever todas as quantidades aqui em unidades astronômicas, né?
E então eu vou fazer a comparação dos dois casos, né? Eu vou utilizar a análise no sistema internacional, tranquilamente, ou usar em unidades astronômicas. A gente vai ver que rapidamente, em unidades astronômicas, a gente obtém de maneira mais rápida os valores das quantidades, né? No caso, eu vou fazer alguns exemplos, né, relativo a objetos que orbitam em torno do Sol e que nós sabemos que as órbitas são elípticas, né? Começamos então com a questão do cometa Halley, né? O cometa Halley, ele é periódico, ele passa na Terra a cada 76 anos, próximo da Terra, né? A cada 76 anos, né? A última vez que ele passou foi em 86, 1986, né? E a excentricidade de órbita do planeta Halley é quase 1, né? Que é o limite do valor da excentricidade para órbitas elípticas, que varia entre 0 e 1, né? A excentricidade do planeta Halley, na sua órbita elíptica, é 0,967. Significa que essa elipse é bem alongada, né? Lembrando que epsilon tendendo a 0 vai para a forma circular, e o epsilon tendendo a 1 é uma elipse mais alongada, né? Muito bem. Se a gente sabe a excentricidade, né? E o período de órbita, né, que é 76 anos, né? Que eu quero calcular aqui qual é que são as distâncias de mínima e máxima aproximação ao Sol. O que significa isso? Só o periélio e o afélio, né? Ou seja, qual é que é a distância do periélio e do afélio, lembrando que o periélio e o afélio são as distâncias de maior aproximação e maior afastamento do planeta ou do objeto astrofísico relativo ao Sol, né? Que corresponde corresponde ao pericentro e ao apocentro na terminologia geral de pontos de retorno radiais, né? Como a gente definiu na aula passada. Certo? Então vamos aplicar aqui, determinar então quem são o apogeu quais são as distâncias do apogeu e do perigeu e apogeu, mínimo, máximo, distância de aproximação, para o Halley, né? Para o cometa Halley, sabendo a excentricidade e o período de órbita, né? Claro que a gente pode calcular essas distâncias do perigeu e do periélio e do afélio em termos usando unidades do sistema internacional, né? Para isso, a gente vai precisar saber, então, a constante de gravitação newtoniana na unidades do sistema internacional, que é 667, 10 na menos 11 newton metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado, e a massa solar, né, a massa do Sol, em quilogramas, que é da ordem de 2, 10 na 30 quilogramas, né? O período de órbita do Halley é 76 anos, né? Mas no sistema internacional as unidades de tempo são segundos. Então nós vamos ter que transformar 76 anos em unidades de segundos, né? E para isso, então, a gente vai ter que fazer o fator de conversão de ano para segundo, né? No caso, aqui eu tenho a forma mnemônica para transformar ano em segundos. O fator de conversão, né? Pi vezes 10 na 7 segundos. Isso é uma boa aproximação para o fator de conversão ano para segundo, né? Então, é só multiplicar 76 por pi e potência 10 na 7 para converter ano em segundos, né? Substituindo, então, essas informações na terceira lei de Kepler, usando unidades do sistema internacional para as quantidades que estão aqui, né? Nós temos que o quadrado do período é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse A, da órbita, né? E, claro, a constante de proporcionalidade é inversamente proporcional a G e a massa do Sol. Se a gente isolar o semi-eixo, né, que é o que a gente quer inicialmente, só para lembrar por que eu vou calcular o semi-eixo a partir da terceira lei de Kepler. Na aula passada, né, nós derivamos as expressões dos semi-eixos da elipse, na verdade, os dois pontos de retorno radial, né, o R1 e o R2, que é o R mínimo e o R máximo, né, em termos, no caso da órbita elíptica, né, os pontos de retorno para a órbita elíptica, né, que a gente determinou de maneira geral chamadas ábsides, né? Quando a gente fala ábsides, a gente está se referindo aos pontos de retorno radiais, né? O R1 e o R2. Na aula passada, na órbita elíptica, a gente derivou as expressões das ábsides, né? Do R1 e do R2 em termos do semi-eixo maior da elipse A e da excentricidade. Então, se a partir da terceira lei de Kepler eu consigo obter o semi-eixo maior da elipse A em termos do período, eu substituo depois, sabendo a excentricidade, né, essas informações, essas duas informações, o A e o epsilon,
nas expressões que a gente derivou na aula passada para os pontos de retorno, e aí a gente vai obter, então, o valor da distância do periélio e do afélio, usando o A e o epsilon, semi-eixo maior e a excentricidade. Bom, o A é proporcional, claro, ao período na 2/3, né, a menos das constantes. Se a gente substituir as unidades em SI, né, do G, da massa solar, do período em segundos, né, nessa expressão, né, nós vamos obter, então, o semi-eixo maior da elipse em unidades de metro, claro, né, o valor numérico, quando a gente substitui essas quantidades aqui no colchete e toma raiz cúbica, né, nós vamos obter para o semi-eixo maior 2,68, 10 na 12 metros em unidades de sistemas, no sistema internacional de unidades, né? Bom, se a gente sabe a excentricidade do caso do planeta Halley, né, que é da ordem quase de 1, né, 0,967, e o valor do semi-eixo maior em metros, que é 10 na 12, né, 3, 10 na 12 metros, aí sim a gente pode calcular a distância do periélio e do afélio, que corresponde ao R1 ou R2, ou R mínimo e R máximo na nossa anotação da aula passada. Bom, a gente derivou na geometria, só usando a geometria da elipse, né? A gente escreveu na aula passada, conseguiu obter na aula passada que a distância do periélio, né, é A1 menos a excentricidade, e a distância do afélio, que é a distância de maior afastamento, é A1 mais epsilon, 1 mais a excentricidade. Como nós já obtemos o A, né, em metros, o A, certo? Multiplicamos, então, por 1 menos epsilon e 1 mais epsilon para obter o afélio e o periélio, né? No caso do periélio, né, é A1 menos epsilon, ou seja, 1 menos 1,097967. Isso vai dar, então, para o valor do periélio, da distância de periélio, 8,8, 10 na 10 metros no SI. A mesma coisa para o caso do afélio, né? O A multiplicado por 1 mais 0,967, isso dá 5,27, 10 na 12 metros. Então, aqui estão escritos o periélio e o afélio, as distâncias do periélio e do afélio, em unidades de metros, né? Ou seja, unidades do sistema internacional, né? Se eu quero também calcular essas quantidades, né, a distância do periélio e do afélio em unidades astronômicas, nós podemos calcular de maneira simples, como eu mostrei agora há pouco, né? A terceira lei de Kepler, no caso de unidades astronômicas, tem essa relação, né? A constante de proporcionalidade é só o inverso da massa da partícula, do objeto fonte do campo gravitacional, que no caso aqui, da órbita do Halley em torno do Sol, a fonte é o Sol, a massa fonte é o Sol, né? E, claro, a proporcionalidade de T quadrado versus A ao cubo, né? Quadrado do período de órbita proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse, da órbita elíptica, né? Isso em unidades astronômicas, obviamente, então, o semi-eixo maior da elipse está conectado, então, com a potência 2/3 do período, e a constante de proporcionalidade é a massa-fonte na 1/3, né? Obviamente, a massa-fonte é a massa solar, né? Então, no caso como a fonte é o Sol, em unidades astronômicas, a relação entre o semi-eixo maior da elipse e o período é este aqui, é bem simplificado, né? O semi-eixo da elipse, maior da elipse, em unidades astronômicas, é o período em ano terrestre na potência 2/3, né? Como a gente sabe o período do Halley em unidades de tempo terrestre, né, 76 anos terrestres, né, então o semi-eixo maior da elipse do Halley é 76 anos na potência 2/3, né, e em unidades astronômicas, a distância que vai sair daqui, né, 76 na 2/3 dá 17,94, e o A escrito automaticamente em unidades astronômicas, né, explicitamente. Então, o semi-eixo maior da órbita elíptica do Halley é 17,94 unidades astronômicas, que é a unidade de distância no sistema de unidades astronômicas, né? Se a gente sabe o A e a excentricidade, o A medido em unidades astronômicas e a excentricidade, a gente pode escrever diretamente a distância do periélio e do afélio já em unidades astronômicas, né? Como o A está escrito em unidades astronômicas, 17,94 unidades astronômicas, a distância do periélio, então, é a 1 menos epsilon, então é 17,94 unidades astronômicas, multiplicada por 1 menos 0,967, né? Isso vai dar 0,59, quase 0,6, né, unidades astronômicas para a distância do periélio, né, que é o R1 ou o R mínimo, né?
A distância do afélio, a distância de maior afastamento, é a 1 mais epsilon, então 17,94 unidades astronômicas, 1 mais 0,967, isso dá 35, né? 35 unidades astronômicas, né? Tem uma distância uma diferença muito grande aqui, porque lembrando que a excentricidade do planeta Halley, né, na sua órbita elíptica, é quase 1, né? Então a distância de periélio aqui é bem pequena comparado com o periélio. Como eu estava comentando, né, se o epsilon tende a 1, a elipse é muito alongada, né? É por isso, então, que a distância do periélio tem uma diferença de tamanho muito grande comparado com a distância do afélio, né? Quanto menor a excentricidade, mais parecido com a órbita circular nós estamos, né? E as distâncias do periélio e do afélio são mais próximas, né? Mas aqui no caso do Halley, a gente tem uma assimetria grande devido ao epsilon tender a 1, né? Muito próximo de 1. Mas aqui a gente já escreve, né? Se o semi-eixo está escrito em unidades astronômicas, as distâncias do periélio e do afélio são escritas em unidades astronômicas também, a menos da excentricidade. Aqui também eu uso o sistema de unidades astronômicas, né? Aqui no caso é o período de Plutão, que é conhecido, né, em unidades de ano terrestre, né? O período de Plutão é 248 anos, né? A Terra leva 1 ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Plutão, que está mais afastado do Sol, leva 248 anos para dar uma volta completa, né? Mais de 2 séculos, né? 2 séculos e meio para dar uma volta completa em torno do Sol, né? E aí eu quero calcular qual é que é o valor do semi-eixo maior da órbita de Plutão, ou seja, o A, né? Semi-eixo maior A da órbita elíptica de Plutão, né? A gente pode já escrever, então, o semi-eixo usando a terceira lei de Kepler em unidades astronômicas, né? Em unidades astronômicas, a terceira lei de Kepler me dá o valor do semi-eixo em termos da potência 2/3 do período, né? Então, o semi-eixo maior da elipse em unidades astronômicas é a potência 2/3 do período escrito em ano terrestre, né? Obviamente com a massa igual a massa solar, que é a massa fonte da gravitação, no caso da interação Plutão-Sol. Bom, basicamente, como a gente fez no caso do Halley, né, o semi-eixo maior da elipse do Plutão é 248 anos terrestres na potência 2/3, né? Essa potência dá numericamente 39,5, né? Unidades astronômicas, né? Que é a distância Terra-Sol, né? Então, o semi-eixo maior da elipse do caso Plutão, né, é 39,5 semi-eixo terrestre, né? Lembrando que a distância, uma unidade astronômica é igual ao semi-eixo maior da órbita Terra-Sol, né? Então, o Plutão tem um semi-eixo da sua elipse que é quase 40 vezes maior que o semi-eixo associado ao valor terrestre, né? Certo? Mas o semi-eixo aqui está escrito, no caso do Plutão, está escrito em unidades astronômicas, né? Aqui eu vou sair um pouquinho do Sol, vou para órbitas terrestres, né? Então aqui a gente tem objetos, né, que orbitam em torno da Terra, né? Pode ser tanto satélites naturais, que é o caso da Lua, né, ou satélites artificiais, né? Aqui especificamente eu vou analisar o período, né, de um satélite terrestre de baixa órbita. São esses satélites que estão a poucos quilômetros acima da superfície, né? Então, são os chamados satélites terrestres de baixa órbita, que são satélites artificiais, né, com alturas não muito grandes a partir da superfície, poucos quilômetros, né, acima da superfície. Né? E eu quero calcular o período, né, no caso. Aqui eu só estou mostrando a geometria, nós temos a Terra, né, aí tem um satélite que está a uma altura H de poucos quilômetros acima da superfície terrestre. Tá? Quem é o semi-eixo de órbita desse satélite? Basicamente é o raio da Terra, né, mais a altura H a partir da superfície. Então, a gente sabe que o semi-eixo maior da elipse associado à órbita desses satélites em torno da Terra, né, assumindo que é a órbita elíptica, obviamente, né, é basicamente a soma do raio da Terra com a altura a partir da superfície. Né? Isso nos dá a distância desde o centro da Terra até o satélite artificial. Né? Lembrando que a Terra aqui agora é a fonte do campo gravitacional que faz com que esse satélite orbite com uma órbita fechada elíptica, né? Obviamente, se a gente fatorar aqui o raio da Terra, né, a gente pode escrever, então, o semi-eixo maior da elipse desse satélite, da sua órbita circular, da sua órbita elíptica, né, em termos do raio da Terra e da altura, né, a partir da superfície. Quando eu fatoro aqui o raio da Terra, basicamente isso é proporcional, né, ao semi-eixo A da elipse,
é proporcional ao raio da Terra a menos de uma correção, né, que é a razão da altura dividida pelo raio da Terra. Então, no caso desses satélites que são de baixa órbita, a razão h sobre raio da Terra é muito menor que 1, e basicamente o semi-eixo, né, da elipse basicamente é dado por uma boa aproximação, né, como sendo basicamente o raio terrestre. Ou seja, a órbita é praticamente circular para esses satélites artificiais de baixa órbita em torno da Terra, né? Lembrando que o raio da Terra é conhecido em unidades do SI, isso é 6,38 nas 6 metros, né? E aí a gente vai usar a lei de Kepler, basicamente, para obter quanto é que é o período de órbita desses satélites artificiais de baixa órbita, né? Então, lembrando, no caso da lei de Kepler, em unidades do sistema internacional, né, o quadrado do período de órbita é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse, o A, né, e a constante de proporcionalidade é 4π ao quadrado dividido por a constante de gravitação universal newtoniana. E agora a massa que fonte é a massa da Terra, não a massa solar, né? A lei de Kepler vale também, né, para... A lei de Kepler se refere a só o planeta, né? Mas lembrando que a lei de Kepler é um caso particular do período de órbita, né, para órbitas elípticas, né? Que vale para qualquer sistema que tenha órbita elíptica com interação gravitacional, né? No caso aqui é o sistema Terra-satélite, né? Vou andar comentando com vocês, se a órbita é baixa, né, se a razão altura pelo raio da Terra for muito menor que 1, a gente pode aproximar o semi-eixo da elipse basicamente pelo raio terrestre, né? E aí o A ao cubo, então, fica aproximadamente como o raio terrestre ao cubo. O que isso significa? Que eu posso escrever o período de órbita desses satélites artificiais de baixa órbita, né? Basicamente só utilizando as informações terrestres, né? A massa da Terra e o raio terrestre, né? Em boa aproximação. Então, o período desses satélites artificiais de baixa órbita, basicamente, né, tirando a raiz quadrada do lado direito, né, 2π raiz quadrada da razão é a raio da Terra ao cubo, dividido por g, massa da Terra, né? Lembrando que nós podemos escrever a constante de gravitação a constante de aceleração gravitacional, né, ou a aceleração gravitacional nas proximidades da superfície da Terra, né, que é o g. Formalmente a gente pode escrever ele em termos do raio da Terra e da massa da Terra, né? O g é aproximadamente, né, a g de gravitação, massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado. Então a gente pode ainda reescrever o que está dentro dessa raiz quadrada na fórmula do período, né, em termos do g, tá? Em termos do g. Então a gente pode escrever o período como sendo 2π de raiz quadrada do raio da Terra dividido por g. Então daqui para cá a gente escreveu essas constantes que estão aqui dentro em termos da aceleração gravitacional nas proximidades da superfície da Terra, que é válida, né, no caso desses satélites de baixa órbita, né? E aí sim a gente pode calcular numericamente qual é que é o período de órbita desses satélites artificiais de baixa órbita, né? O período é aproximadamente, né, 2π dividido pela esta razão, né? Raio da Terra, aqui em SI a gente já sabe, 10 na 6, né? 6, 10 na 6 metros. E o G, 9,8, vou usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, em SI. Então o período vai sair em segundos, né? Isso dá 5.070 segundos, em minutos isso é da ordem de 85 minutos, ou em unidades de horas isso é 1 hora e 25 minutos, tá? Então, quase todos os satélites de baixa órbita, que estão a poucos quilômetros a partir da superfície da Terra, eles têm basicamente o mesmo período, que é da ordem de 1h30, né? Então, de 1h30 é o tempo que eles levam para dar uma volta completa em torno da Terra. Isso, aproximadamente, independe das propriedades do satélite, sua massa, etc., né? Só depende, então, da razão raio da Terra pela constante gravitacional nas proximidades, né, da superfície terrestre. Claro que a gente pode corrigir o G em termos das alturas aqui, né, se a gente quer uma coisa mais precisa, mas da ordem de grandeza é da ordem de 1h30, o período de órbita, significando que em torno de 1h30 esses satélites dão uma volta completa em torno da Terra. Claro que se a gente tem satélites que estão às distâncias maiores, né, no caso da Lua, que está a uma distância astronômica grande, né, a gente não pode usar essa aproximação e a gente vai ter que, claro,
utilizar a expressão completa da distância entre o centro da Terra e o satélite artificial, como no caso da Lua. Né? Mas no caso de baixa órbita artificial, a gente consegue ver que é da ordem de 1h30, basicamente a órbita circular, é quase circular a órbita, né? E 1h30 para dar uma volta completa. Aqui vamos especificar um exercício relativo a Mercúrio também, né? Que é o planeta mais próximo do Sol, né? Explicitamente. No caso do planeta Mercúrio, a gente sabe algumas informações aqui. Então, a gente sabe os semi-eixos, né? O semi-eixo maior e o menor da elipse, né? O semi-eixo maior é da ordem de 58, 10 na 6 km, então está em unidades de quilômetros o semi-eixo maior. O semi-eixo menor, né, é 56,67 vezes 10 na 6 quilômetros, né? E, além dos semi-eixos em unidades de quilômetros, né, o A e o B, nós temos o período. O período também é conhecido do planeta Mercúrio, né? O período de órbita é 87,97 dias, ou seja, 88 dias aproximadamente. Né? Então, enquanto a Terra leva um ano para dar uma volta completa em torno do Sol, o Mercúrio só leva 88 dias. Né? Esse é o período de órbita elíptica do Mercúrio em torno do Sol, e os valores dos semi-eixos, né, A e B, em termos de unidades de quilômetros. Né? O que eu quero calcular aqui, como exemplo, né, é a velocidade areal. O que é a velocidade areal? Né? É a área coberta por unidade de tempo por Mercúrio. Lembrando que a velocidade areal, a área coberta por unidade de tempo, é uma constante advinda do lei das áreas, que pode ser a segunda lei de Kepler, mas a lei das áreas é um caso geral para qualquer campo de força central. Né? Mas a velocidade areal nada mais é que o dAdt, né? A taxa de variação temporal das áreas cobertas pelo raio vetor, em termos do tempo, que a gente sabe que é uma constante. Né? E a partir da velocidade areal, eu vou calcular então a velocidade do Mercúrio no seu periélio, no seu afélio. Então, usando conservação de momento angular e sabendo quanto é que vale a velocidade areal, que é uma constante, né? A gente consegue calcular as velocidades do planeta, né? Nos seus pontos de máxima aproximação e máxima afastamento, que são o periélio e o afélio, no caso, na órbita relativa ao Sol, né? Então, vamos calcular duas coisas relativas a Mercúrio, explicitamente, né? Vamos começar com a velocidade areal, né? Como eu comentei com vocês, a velocidade areal, né? É a velocidade da área, né? É a taxa de variação temporal da área relativa ao tempo, né? dAdt, né? A gente sabe que isso é uma constante, né? Que são as leis das áreas, né? A segunda lei de Kepler, né? Essa razão que é uma constante, essa taxa de variação temporal que a gente sabe que é uma constante, né? Pode ser calculada basicamente se a gente dividir a área total da elipse, né? Da órbita do Mercúrio, dividido pelo período de órbita dele, né? Essa razão é sempre a mesma, né? A área por tempo é sempre igual pela lei das áreas, né? Então, a velocidade areal para planetas, basicamente, é a razão da área da elipse associada a este planeta com o seu período de órbita, né? A sobre T. E lembrando que, como a órbita é elíptica sobre os planetas, a gente pode escrever essa área em termos dos semi-eixos, né? O π multiplicado pelo produto do semi-eixo maior e menor da elipse, que são o A e o B. E o período de órbita, claro, né? A gente, nesse caso, tem essas informações aqui, né? A gente tem os dois semi-eixos em quilômetros e o período em dias, né? Então, é tranquilo colocar aqui o A e o B em quilômetros, né? Como está ali, né? É os 57 e os 56, 10 na 6 quilômetros. Com isso, a gente vai obter uma área em quilômetros ao quadrado, né? E o período de órbita é escrito em segundos, né? Se eu quiser. O 88 dias escrito em termos de segundo. O fator de conversão de dia para segundo é 86.400 segundos, né? Se a gente substituindo o período de órbita em termos de segundos, a gente vai obter, então, podemos escrever com os dados que a gente tem, a velocidade areal, que é a taxa de variação temporal da área com o tempo, que é uma constante, a gente sabe pela lei das áreas, né? E unidades de quilômetros quadrados por segundo. Então, no caso de Mercúrio, né, a velocidade areal é da ordem de 10 na 9 quilômetros quadrados por segundo, ou seja, 1 bilhão de quilômetros quadrados por segundo. Ou seja, Mercúrio cobre 1 bilhão de quilômetros quadrados a cada segundo na sua órbita elíptica, né?
certo? Essa é a chamada velocidade areal para Mercúrio. Os outros planetas também têm as suas próprias velocidades areais, que tem a ver com a razão da área da sua órbita circular, sua órbita elíptica, perdão, com o período de órbita em ano. Bom, sabida a velocidade areal, agora a gente vai determinar as velocidades, né, do Mercúrio, ou do planeta, né, no seu periélio e no seu afélio, né? Lembrando que o periélio e o afélio são pontos de retorno radial, né, certo? Os pontos de retorno radial são os casos na órbita elíptica onde, né, o vetor posição da partícula é perpendicular ao vetor velocidade, né? Na órbita elíptica, a gente está nas pontas, né? Nas pontas da elipse, né? Na esquerda e na direita, onde o Sol está nos focos, né? Quando eu estou nas pontas da elipse, na figura geométrica da elipse, o vetor posição é horizontal, né? Vai ter paralelo ao eixo do x, e o vetor velocidade, como ele é tangencial à trajetória, está claro que nas ápsides, né, ou nos pontos de retorno radial, que são as pontas da elipse, esses dois vetores são perpendiculares. O vetor posição é perpendicular ao vetor velocidade da partícula, né, certo? Com isso, é interessante, simplifica o cálculo do momento angular da partícula, ou seja, do planeta, né, enquanto ele está passando pelo periélio e o afélio, que a gente chama coletivamente de ápsides, né? Basicamente, lembrando que o vetor momento angular, né, é o produto vetorial, vetor posição com vetor momento linear, né? No caso de vetores perpendiculares, né, o módulo do produto vetorial simplifica, é basicamente o módulo desses dois vetores, né? Distância radial multiplicada pelo módulo momento linear, que é a massa vezes velocidade. Então, no caso das ápices, ou seja, no caso do afélio e periélio, o momento angular vale massa do planeta, a sua distância do periélio e no afélio, multiplicado pela sua velocidade nessas ápices, a velocidade no periélio e no afélio. Então, no caso das ápices, os momentos angulares têm expressões simplificadas, né? No caso do periélio, né, que é a distância de maior aproximação, o momento angular é a massa do planeta, a distância do periélio, que é o R1 ou o R mínimo, né, vezes a velocidade lá no periélio. Também na outra ápside, que é o afélio, né, o momento angular também é a massa do planeta, a distância do afélio, que é o R2 ou R máximo, né, e a velocidade lá, que é a velocidade V2, né, ou a velocidade do afélio. Escrevendo explicitamente o que eu estou comentando, né, nas ápsides, né, as expressões do momento angular nas ápsides, né, são proporcionais. Os L's, né, são proporcionais basicamente à massa do planeta, a distância do periélio do afélio, né, que é o R mínimo e o R máximo, e as velocidades nessas ápsides, né, a velocidade no periélio e no afélio. Então, aqui estão escritos então os momentos angulares calculados nesses pontos de retorno radial, né, tanto o periélio quanto no afélio, cujas distâncias são conhecidas, né? É o R1 ou o R2, ou o R mínimo ou o R máximo, né? Lembrando que se eu sei os momentos angulares, né, os valores dos momentos angulares no periélio e no afélio, eu posso escrever, então, a velocidade no periélio e no afélio a partir da velocidade areal. Por quê? Lembrando que a lei das áreas, a gente mostrou isso explicitamente lá no início das forças centrais, né? Que a lei das áreas implica que a taxa de variação temporal da área correlativa ao tempo é igual, é uma constante, mas essa constante é igual ao momento angular, dividido pela duas vezes a massa da partícula sujeita ao campo de força central, né? No caso aqui do planeta, né, o momento angular, no caso do afélio e do periélio, tem a expressão simplificada, elas são escritas em termos da massa do planeta, da distância até o periélio ou afélio e a velocidade no periélio e no afélio, né? Isso significa que, no caso particular, nós podemos escrever a velocidade areal e em termos da... lembrando que nessa razão aqui, na razão do momento angular por duas vezes a massa do planeta, né? A gente tem, nesta razão, a perda da dependência na massa do planeta e, basicamente, a velocidade areal, né, pode ser escrita em termos do produto da distância entre o periélio e o afélio e a velocidade entre o periélio, no periélio e no afélio. O que isso significa, usando a
a lei das áreas, né? Eu consigo, usando a lei das áreas, relacionar a velocidade areal com a velocidade numa determinada ápside, né? Dá para ver aqui que eu posso escrever, por exemplo, a velocidade no periélio como sendo a velocidade areal, dAdt, né, multiplicada por 2, dividido pela distância do periélio, que é o R'. Né? Também eu posso escrever a velocidade no afélio como sendo a mesma velocidade areal, multiplicada por 2, mas agora dividido pela distância do afélio, que é o R máximo. Né? Escrevendo explicitamente isso, né, como eu falei agora há pouco, usando a lei das áreas, a velocidade no periélio pode ser escrito como duas vezes, então, a velocidade areal dividido pela distância do periélio, que é o R mínimo, ou R1, e a velocidade no afélio, a mesma expressão, né? Pode ser escrito, então, com duas vezes a mesma velocidade areal, que é uma constante, né? Dividido pela distância ao afélio, que é o R máximo, ou R2. Lembrando que agora há pouco, para o caso do Mercúrio, a gente já calculou numericamente em quilômetros quadrados por segundo o valor da velocidade areal, né? A velocidade areal é da ordem de 1 bilhão de quilômetros quadrados por segundo no caso de Mercúrio. Muito bem. Para a gente calcular, então, as velocidades do periélio, a velocidade do periélio no afélio do Mercúrio, ainda nós precisamos calcular o R min e o R máximo, né? A distância do periélio do afélio. Para isso, a gente vai precisar calcular o que a gente tem de informação sobre Mercúrio. A gente tem o período de órbita, o T, né? E os semi-eixos da elipse, né? Certo? Para calcular, então, as distâncias, para calcular o R min e o R máximo, nós precisamos de duas quantidades. O A, que a gente já tem, né? O semi-eixo maior da elipse nós já temos em quilômetros, né? E nós precisamos o epsilon. O epsilon, ou seja, a excentricidade a gente não tem. Então, a gente vai ter que calcular, usando essas informações aqui, né? Quanto é que é a excentricidade. Na aula passada, a gente mostrou que para órbitas elípticas, né, a excentricidade, basicamente, ela pode ser obtida diretamente a partir da razão do semi-eixo menor pelo semi-eixo maior da elipse. Na aula passada, a gente mostrou que epsilon, a excentricidade é obtida como raiz quadrada de 1 menos o quadrado da razão semi-eixo B por semi-eixo A. A gente mostrou explicitamente essa expressão na aula passada, usando a equação da elipse em coordenadas cartesianas. Né? Bom, o B e o A, os semi-eixos da elipse, no caso do Mercúrio, nós sabemos, né, em quilômetros. Então, basicamente, a gente vai fazer a razão dessas duas distâncias, né, em quilômetros. Claro que na razão, as potências desnascentes e as unidades iguais podemos cancelar, a gente vai ficar só com o 51,91 e o 56,67 para as distâncias, né, B, A e B, né. Então, fazemos a razão B sobre A, né, a semi-eixo menor pelo semi-eixo maior da elipse. Isso dá, claro, a excentricidade, né, como valendo, então, no caso do Mercúrio, 0,2056. É da ordem de 0,2, né, a excentricidade da órbita de Mercúrio, que é uma excentricidade pequena, próxima a zero. Né. Se eu sei a excentricidade e o semi-eixo maior A da elipse, aí eu consigo calcular quanto é que é a distância do periélio e da distância do afélio, o R min e o R máximo, ou R1, R2, que são os dois pontos de retorno, coletivamente chamados de ápsides. Né? Bom, nós mostramos na aula passada que o R min é A1 menos epsilon e R máximo é 1 mais epsilon, né? A distância do periélio e do afélio é escrita em termos do A e do epsilon. Bom, como a gente tem o A em quilômetros e a excentricidade é 0,2, é fácil de calcular quanto é que é em quilômetros, né? A distância do periélio e do afélio no caso do Mercúrio, né? É o A, que é o valor de 57,91 10⁶ km, multiplicado por 1 mais ou menos 1 menos e mais epsilon, né? Onde o epsilon é 0,2. Isso então dá 46 10⁶ km para a distância do periélio e 69,82 10⁶ km, né? Milhões de quilômetros, né? Para a distância do afélio. 46 milhões de quilômetros para o periélio, 69, 68, 70 milhões de quilômetros para o caso do afélio, no caso de Mercúrio, né? No caso do Mercúrio, então, já calculamos a distância do periélio e do afélio, já calculamos anteriormente a velocidade areal. Sabidas essas duas quantidades, velocidade areal e as distâncias do periélio e do afélio, aí sim nós conseguimos calcular quais são as velocidades do Mercúrio no seu periélio e no seu afélio, usando essa expressão
que usa a conservação de movimento angular e lei das áreas, né? Então, a velocidade do periélio é 2 vezes a velocidade areal dividido pela distância do periélio, R', né? Como a gente acabou de calcular. Bom, 2 vezes, então, a velocidade areal, a gente mostrou que é da ordem de 1 bilhão de quilômetros quadrados por segundo, que é fixo, né? É uma constante pela lei das áreas, né? Dividido pela distância do periélio, que acabamos de calcular, é 46, né? Milhões de quilômetros, isso em potências, né? 4, 6, 10 na 7 quilômetros, né? Bom, a gente vai ter então a velocidade do periélio em quilômetros por segundo, né? Isso vai dar da ordem de 60, né? 58,98 quilômetros por segundo para a velocidade de Mercúrio no seu periélio, ou seja, na sua distância de maior aproximação do Sol, né? A velocidade do afélio, a mesma coisa, né? A velocidade do afélio é 2 vezes a velocidade areal dividido pela distância relativo ao afélio, que a gente mostrou que é da ordem de 70 milhões de quilômetros, né? Substituindo isso, nós obtemos, então, substituindo a distância do afélio em quilômetros, né? A gente obtém, então, para a velocidade da ordem de 40, né? 38,86 quilômetros por segundo para a velocidade do Mercúrio na sua distância de maior afastamento do Sol, que é o afélio. Então, a velocidade do afélio é da ordem de 40 km por segundo e a velocidade do periélio, né? É da ordem de 60 km por segundo, né? A gente já consegue uma lei geral aqui para a relação das velocidades nas ápices, né? Como a velocidade areal é a mesma, né, constante, as velocidades no periélio e no afélio, como o R' e o R' são distâncias menores e maiores, né, a velocidade no afélio, no periélio é maior, né, que a velocidade no afélio, claro, né, porque as velocidades nas ápices são inversamente proporcionais às distâncias dessas ápices, né. Por isso que a gente obtém 60 km por segundo no caso do periélio, mais próximo do Sol, né? E uma velocidade menor lá no afélio, com a distância maior. Aqui é um outro exemplo, né? Que é o asteroide, aqui é um caso de um asteroide, né? Que é o asteroide Pallas, né? Que orbita também em torno do Sol com uma órbita elíptica, né? E a gente sabe a distância do periélio nessa órbita elíptica do asteroide Pallas, né? A distância do periélio em unidades astronômicas é 2,13 unidades astronômicas. Então, significa que o Rmin, né, o R1, né, a distância de maior aproximação do Pallas relativo ao Sol é da ordem de 2 vezes a distância Terra-Sol, né? Lembrando que uma unidade astronômica é igual ao semeixo maior da elipse relativa à órbita terrestre. Então, ele está duas distâncias Terra-Sol, basicamente. A gente sabe o periélio, por causa do Pallas em torno do Sol, né? E a excentricidade é conhecida 0,231, né? 0,2, né? 31 a excentricidade. A velocidade do Pallas nesse periélio, né? É conhecida, 22,6 km por segundo. Então, aqui nesse caso do Pallas, desse asteroide, né? Que orbita em torno do Sol numa órbita elíptica, a gente sabe as informações do periélio, ou seja, a distância do periélio e a velocidade do periélio, e a excentricidade de órbita, né, que é 0,231. Com isso, com essas 3 informações, aí eu quero calcular, então, qual é que é a distância do afélio, que é a outra ápside, né, e qual é que é a velocidade lá. Então, aqui eu sei a velocidade e a distância do periélio, eu quero calcular qual é que é a velocidade e a distância no afélio, sabida a excentricidade, né, também. Né? Então, para usar só as informações que a gente tem, que são a distância e a velocidade no periélio e a excentricidade, vamos lembrar que a gente derivou na aula passada, né, que a distância R2, ou o R máximo, né, o R2 é o segundo ponto de retorno, mais longe, né, o R max é escrito em termos do semi-eixo maior da elipse e da excentricidade dessa forma, né, é A1 mais epsilon, né. Eu posso multiplicar em cima e embaixo essa expressão por 1 menos epsilon, né, tranquilamente, dividir e multiplicar por 1 sobre epsilon, multiplicar por 1. 1 é menos epsilon. Por que eu estou fazendo isto? Porque eu posso reescrever, na aula passada a gente mostrou, né, que o semi-eixo menor, né, a gente mostrou, né, ele é A multiplicado por 1 menos epsilon. A gente já usou agora há pouco isso, né? Agora há pouquinho a gente já usou isso, essas informações, né? Aqui, ó. O Rmin é A1 menos epsilon. Né? Então, esse truque que eu fiz aqui
é basicamente escrever o R2 o R máximo em termos do R min. Então a gente sabe que A multiplicado por 1 menos epsilon é o R min. Isso significa que eu posso obter a relação, né, entre a distância do afélio e do periélio, que é o R máximo e o R mínimo, basicamente em termos da excentricidade, né? O que restou aqui, né, eu consigo mostrar então que o R máximo, a distância do afélio, é proporcional à distância do periélio, que é o R mínimo, né? E a constante de proporcionalidade é a razão 1 mais epsilon, 1 menos epsilon. Ou seja, a proporcionalidade apenas depende da excentricidade. Como a gente sabe a excentricidade, no caso do Pallas, né, que é 0,231, e sabendo a distância do periélio, que é o R mínimo, né, que é o 2,3 unidades astronômicas, a gente consegue obter, então, a distância do afélio automaticamente. Né? Então, o R máximo, que é a distância do afélio para Pallas, sabido que o do periélio é 2,13 unidades astronômicas, é fácil. É a razão 1 mais epsilon menos epsilon e a distância do periélio em unidades astronômicas, 2,13 unidades astronômicas. A razão aqui depende apenas da excentricidade, que é o 0,231, no caso do Pallas, né? 213, aqui tem um erro aqui, né? Inverti os números, né? 2,13, né? Essa quantidade aqui é da ordem de 1,6, tá? O que está dentro do colchete. A constante de proporcionalidade é 1,6. E aí a gente consegue obter, então, a distância do afélio em termos do periélio. Então, é multiplicar 1,6 com 2,13 unidades astronômicas, né? Isso vai dar 3,41 unidades astronômicas para a distância do afélio em unidades astronômicas, né? No caso do asteroide Pallas, que tem órbita elíptica, né? Falta calcular ainda a velocidade, né, do Pallas nessa distância aqui, que é a distância do afélio, né? Muito bem. Para isso, a gente vai usar de novo, né, a relação da conservação do momento angular, como eu já tinha mostrado antes. Né? A gente mostrou, né, que o momento angular nas ápices, ou seja, no periélio e no afélio, né, se estou falando de fato objeto orbitando em torno do Sol, né, com órbita elíptica, né, a gente mostrou que os momentos angulares nessas ápices, né, no periélio e no afélio, têm uma expressão simplificada. Né? É basicamente a massa do objeto, né? Que no caso aqui é a massa do Pallas, né? A distância desse objeto nas ápices, né? Ou seja, a distância do periélio do afélio, e multiplicada pela velocidade nesse periélio ou nesse afélio, né? Então aqui, por exemplo, o momento angular no periélio, né? É a massa do Pallas multiplicado pela distância do periélio, multiplicado pela velocidade no periélio. Isso é o momento angular do Pallas no seu periélio. O momento angular do Pallas no afélio também tem o mesmo valor, né? Massa multiplicado pela distância do afélio, multiplicado pela velocidade no afélio, né? Lembrando que o momento angular é uma quantidade conservada. Então, esses dois L's têm que ser iguais por conservação de momento angular. Né? Lembrando que o L é uma constante. Então, se eu sei os momentos angulares nos afélios, no afélio, no periélio, esse valor é igual. Na verdade, é igual em qualquer ponto da órbita, né? Mas, especificamente, a gente pode relacionar essas quantidades, esses L's, nas ápices, né? No periélio e no afélio. O que nos ajuda essa conservação de momento angular e a escrita do momento angular em termos da distância e a velocidade nesses pontos de retorno radial é que aí a gente consegue explicitamente calcular a relação entre as velocidades, né? Lembrando que aqui nessa relação da conservação de momento angular, a massa do planeta ou de qualquer objeto que está orbitando em torno do Sol, né, se cancela e a gente só tem uma relação entre as distâncias e as velocidades nessas ápices, né? Então a gente consegue mostrar desta relação de conservação de momento angular que a velocidade no afélio, né, pode ser escrita em termos da velocidade no periélio e a constante de proporcionalidade vai ser basicamente a razão da distância do periélio pela distância do afélio, ou seja, o R mínimo dividido pelo R máximo. Isso aqui vale para qualquer órbita elíptica em torno do Sol, não importa se é planeta ou asteroide ou cometa, desde que a órbita seja elíptica, esta relação entre as velocidades no afélio e no periélio vai ser verdadeira sempre. Basicamente, ela é calculada a partir de conservação de momento angular e o valor do momento angular nos pontos de retorno radial ou ápices, né? Periélio e afélio. Então, as velocidades estão relacionadas nos dois pontos de retorno, periélio e afélio, e a proporcionalidade são as distâncias do afélio e do periélio.
Lembrando que esta razão da distância do periélio pelo afélio, nós acabamos de mostrar aqui, né, anteriormente, né? A gente mostrou que o R máximo é proporcional ao R mínimo, né? E a relação depende só da excentricidade. Então tá claro aqui que a razão R min sobre R máximo, né? R min sobre R máximo é o inverso dessa relação, né? Ela é basicamente a razão R min sobre R máximo é 1 menos epsilon dividido por 1 mais epsilon. Aqui, 1 menos epsilon por 1 mais epsilon. Então essa razão pode ser escrita em termos das excentricidades apenas, né? E lembrando que no caso de Mercúrio, esta razão aqui a gente calculou, né? Na verdade, 1 mais epsilon menos epsilon vale 1,6, o inverso disso é 1,6 a menos 1, né? E a velocidade no periélio, no caso do Pallas, né? A velocidade no periélio, no caso do Pallas, é 22,6 km por segundo, né? Então, sabendo a velocidade do Pallas no periélio, que é a distância de maior aproximação, e a excentricidade dele, a gente consegue calcular numericamente quanto é a velocidade no afélio. A gente obtém essas velocidades estão relacionadas, né? A menos da razão aqui, depende apenas da excentricidade. Numericamente, isso aqui em quilômetros por segundo vai dar 14, né, quilômetros por segundo, que é basicamente o 22,6 dividido por 1,6, né, quilômetros por segundo. Dá 14 quilômetros por segundo. Então, se eu sei a velocidade num das ápices, né, ou no periélio no afélio, eu consigo obter a velocidade na outra ápside, né, a menos, só sabendo a razão, 1 menos epsilon mais epsilon, onde epsilon é a excentricidade. As velocidades são dadas a menos se saber a excentricidade, né? Esse último exercício astronômico aqui tem a ver com, então, órbitas circulares em torno... órbitas circulares de satélites naturais de dois planetas, no caso é a Lua a Lua e uma das luas de Júpiter, né? Então, esse problema é o seguinte, tá? A gente sabe que a Lua, que é o satélite natural da Terra, né? Ela se move com uma órbita aproximadamente circular, né? Ou seja, a excentricidade é muito próxima de zero, né? Com um raio que a gente conhece, né? De 384 mil quilômetros, né? A distância Terra-Lua, né? E o período de órbita lunar, né, é da ordem de 28 dias, né, 27,32 dias. Então aqui a gente conhece a informação da distância Terra-Lua, né, que basicamente é o semi-eixo maior da elipse, no caso de uma elipse que tem excentricidade próxima de zero, é quase circular, né. Então basicamente a distância Terra-Lua é basicamente da UA, né, o semi-eixo maior, entre aspas, da elipse, da órbita elíptica da Lua em torno da Terra. Né? E a gente conhece o período, que é da ordem de 28 dias. Aí, relativo a Júpiter, ele tem várias luas, mas a quarta lua é Calisto. Esta quarta lua a gente sabe também a distância Júpiter-Calisto e o período de órbita dessa quarta lua de Júpiter. O raio de órbita é 1.883.000 quilômetros, né? Distância Júpiter-Calisto. E o período de órbita dessa lua Calisto em torno de Júpiter é da ordem de 17 dias, 16,69 dias. Então aqui eu tenho dois objetos diferentes, né? Eu tenho a Terra, a Lua orbitando, o satélite natural orbitando, e Júpiter com um dos seus satélites naturais orbitando. Onde a gente sabe as distâncias desses satélites naturais e os seus períodos de órbitas numa trajetória quase circular, né? Então o semi-eixo maior da elipse dessas órbitas basicamente é o raio, né, a distância entre o planeta e essa satélite natural. Eu vou usar essas informações desses períodos de órbita e as distâncias do planeta até o satélite natural, para esses dois objetos, para estimar qual é que é a massa de Júpiter, né, a partir da massa terrestre, né? Ou seja, obter a massa de Júpiter em termos de massas terrestres, né? Ou seja, em termos da massa da Terra, né? Para isso, a gente vai usar basicamente a lei de Kepler, né? Terceira lei de Kepler, para esses dois satélites naturais, né? Lembrando que a lei de Kepler se refere a qualquer órbita circular
onde eu tenho uma massa-fonte massiva, muito massiva. Né? Então, lembrando que no caso da lei de Kepler, né, para satélites, né, ou seja, a lei de Kepler geral, a lei que relaciona o período e, e os semi-eixos das elipses, né, a lei geral é essa daqui, né? O quadrado do período de órbita elíptico é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse, e a constante de proporcionalidade, né, é inversamente proporcional à massa da objeto-fonte que dá origem a essa órbita elíptica. No caso aqui, a massa que dá origem às órbitas elípticas ou quase circulares são os planetas, tanto a Terra, no caso da Lua, quanto Júpiter, no caso de Calisto. O semi-eixo maior da elipse, como eu estava comentando com vocês, como as excentricidades, né? São basicamente muito próximas de zero, são quase circulares, né? A gente vai assumir, então, que o semi-eixo maior da elipse basicamente é a distância entre a distância de órbita, né, o raio de órbita circular, que é a distância entre o planeta e o satélite, né, natural. Então, se eu aplicar a relação entre o período e o semi-eixo da elipse, né, no caso geral, né, onde a massa-fonte são os planetas, né, no caso da Lua, então, a gente sabe que o quadrado do período de órbita da Lua, quase circular, é proporcional ao raio de órbita circular da Lua em torno da Terra, né, na potência ao cubo, e a constante de proporcionalidade aqui é a massa-fonte e a massa da Terra. Né. A mesma coisa para Calisto, né, o quadrado do período de órbita de Calisto em torno de Júpiter, né, é proporcional, então, ao quadrado da órbita circular dele em torno de Júpiter, na potência 3, e a massa-fonte que dá origem a essa órbita circular quase circular, é a massa de Júpiter. Então, eu estou aplicando em cada caso, para cada satélite natural, Lua e Júpiter, a relação entre o quadrado do período e o cubo do semi-eixo maior da elipse, que vale para qualquer órbita elíptica que é obtida por gravitação, onde a massa-fonte é a massa m, né? No caso, a massa da Terra, a massa de Júpiter. Bom, se a gente tem as relações entre os períodos e os raios de órbita e as massas das fontes, Terra e Júpiter, dessas duas equações aqui, e aquelas duas equações ali, nós conseguimos obter, então, qual é que é a razão da massa de Júpiter pela massa da Terra. Né? Tá claro aqui, quando eu faço a razão do quadrado do período de órbita da Lua, dividido pelo quadrado do período de órbita de Calisto, essas constantes de proporcionalidade aqui, o 4π quadrado e o g cancelam, que é igual para todos, né? Isso pode ser escrito no lado direito como a razão da massa de Júpiter pela massa da Terra, né? E, claro, a razão ao cubo, né? A razão da raio de órbita da Lua pela raio de órbita do Calisto na potência 3. Né? Então, isso significa que eu consigo escrever explicitamente, só usando a relação entre o período e o semi-eixo maior da elipse, né, que é o caso geral aqui para a órbita elíptica, a gente consegue obter, então, a razão da massa de Júpiter da massa da Terra em termos do quadrado da razão dos períodos da Lua Calisto e do cubo da razão dos raios de órbita, né, Calisto por Lua, certo? Então, aqui essa razão pode ser calculada numericamente, porque a gente tem os períodos, né, 27,32 dias no caso da Lua, 16,69 dias no caso de Calisto, elevado ao quadrado. Este quadrado aqui dá da ordem de 2,68. E essa razão ao cubo, né, o raio de órbita de Calisto, aqui, né, é 1883 10 na 3 quilômetros, né? E a órbita da Lua é 384 10 na 3 quilômetros, né? Com isso, a gente pode calcular esta razão, né? Isso é da ordem de essa razão ao cubo, né? É da ordem de 118, fazendo o produto, então a gente vai obter a quantidade de 316, né? Como sendo o resultado, né? Do lado direito, calculado em termos dos períodos e dos raios de órbita. Isso significa, então, que a estimativa da massa de Júpiter relativa à massa terrestre é 316, e significa que a massa de Júpiter é da ordem de 316 vezes maior que a massa terrestre, né? 300 vezes maior que a massa terrestre, né? Grosso modo, né? A gente obteve isso usando basicamente uma lei geral para órbitas elípticas, né? Que é a relação do quadrado do período com o cubo do semi-eixo maior da elipse, e claro, sabendo os valores experimentais
dos períodos desses satélites naturais, né? E também os seus raios de órbita quase circulares nas suas órbitas em torno desses planetas, né? Mas é da ordem de 300 vezes, né? Ou 320 vezes quase a massa da Terra, a massa de Júpiter, usando essas informações, né? Para encerrar a aula, tudo que a gente viu na aula passada e na aula de hoje é relativo a um campo de força específico, né? Claro que tem um interesse super importante, que é a gravitação, né? A interação entre planetas e satélites naturais e artificiais, ou o Sol com os planetas, ou o Sol e planetas com asteroides e cometas e assim por diante, né? Aqui a gente não fez... E, claro, lembrando que todos esses tipos de interação de gravitação, especificamente, que a gente está fazendo, né? São lei do inverso quadrado da distância atrativo. Tudo que a gente analisou na aula passada, a gente determinou as órbitas gerais na aula passada, que são as cônicas, né? Duas abertas e duas fechadas, as seções cônicas, né? Duas abertas e duas fechadas, são as órbitas possíveis num campo de força que é atrativo, lei do inverso quadrado da distância. A gente mostrou que tem duas órbitas, só há duas órbitas abertas, que são a parábola e a elipse, a parábola e a hipérbole, e duas órbitas fechadas, que são a elipse e o círculo, né? Só existem essas quatro órbitas possíveis no caso de um campo de força central que obedece uma lei do inverso quadrado da distância atrativo, tá? Claro que a análise para o mesmo campo de força repulsivo pode ser calculado rapidamente, né? Usando as informações que a gente mostrou na aula passada. Então, no caso da força repulsiva, lei do quadrado inverso da distância, tem esta cara aqui, a lei de força, né? É exatamente igual ao que a gente mostrou na aula passada, só que ela tem uma troca de sinal aqui, né? Na aula passada, a gente determinou o caso para atração. Aqui a gente pode analisar o que acontece quando a gente tem o mesmo tipo de campo de força, mas atrativo. Quais são os exemplos disso? Por exemplo, a interação coulombiana repulsiva entre cargas, né? Repulsiva entre cargas de mesmo sinal, né? Certo? Onde a constante C aqui, então, vai ser a constante Coulomb multiplicada pelo módulo das cargas elétricas das partículas que estão interagindo repulsivamente, né? O que muda quando eu troco de atrativo para repulsivo, lei do inverso quadrado da distância? Bom, o que vai mudar, primeiro, vai mudar o sinal da energia, da função energia potencial como função da distância radial, né? No caso da gravitação, ou dos objetos que são lei do inverso quadrado da distância atrativos, né? A gente tem um sinal menos aqui, né? Quando a gente tem repulsão, a gente tem uma troca de sinal na função energia potencial. Isso significa que a função energia potencial efetiva, que é utilizada para a gente analisar qualitativamente quais são as órbitas permitidas, né, e não permitidas, e o tipo de órbita, né, que a gente vai ter, se vai ser aberta, se vai ser fechada, vai mudar de figura. Porque se trocou o sinal da energia potencial efetiva, da energia potencial, perdão, troca de sinal da energia potencial, significa que eu vou ter uma mudança na energia potencial efetiva, né? Então, aquele termo que é o centrífugo mais a energia potencial, no caso da repulsão, né, lei do inverso quadrado da distância, tem a troca de sinal desse segundo termo, que era negativo no caso da aula passada, né? Era negativo esse termo aqui, no caso da energia potencial, quando o campo é atrativo. Isso o que muda? Muda completamente o gráfico da energia potencial efetiva comparado com a aula passada. Quando o campo era atrativo, na aula passada a gente mostrou que eu tenho um mínimo, né? Um mínimo da energia potencial efetiva, e esse mínimo está localizado em valores negativos da energia potencial, certo? O fato de eu ter valores negativos da energia potencial faz com que, se a energia mecânica estiver entre o mínimo do potencial, que é negativo, até zero, eu tenho órbitas fechadas, porque a energia mecânica vai cortar 2 pontos radiais no gráfico, 2 R's, né, 2 pontos de retorno radiais, no gráfico da energia potencial efetiva. Se eu tenho 2 pontos de retorno, significa que as minhas órbitas vão ser fechadas nesse caso. Porque se eu tenho 2 pontos de retorno, eu tenho uma distância de maior e menor aproximação dos centros de força. No caso aqui, o gráfico da energia potencial é diferente, tá? O que eu vejo? E outra coisa, né? A equação da trajetória, né, que na aula passada foi obtida a partir da equação de Binet. No caso da equação de Binet para repulsão, a única coisa que vai mudar, no caso,
na equação de Binet também é o sinal, né, que vai no termo não homogêneo da equação de Binet. Na aula passada, no caso da repulsão, ao lado direito, que era o termo homogêneo na equação não homogêneo na equação de Binet, que é a equação da trajetória, né, equação diferencial da trajetória, né, era positivo. Quando eu passo para força repulsiva, só troca sinal, vai ser negativo o termo não homogêneo na equação diferencial de Binet, no caso de repulsão. Mas as trajetórias dá para ver claramente só analisando o gráfico da energia potencial efetiva, nova. Né? O que eu vejo dessa expressão da energia potencial efetiva? A gente vê que os limites são esses, né? Quando a gente tem R tendendo a zero, ou seja, muito próximo do campo de força, né? O campo de força a gente tem a mesma divergência, né? A gente tem uma divergência, quando o R tende a zero, a gente tem mais infinito como resultado desse limite, né? O limite, quando o R tende a zero, da energia potencial efetiva, no caso repulsivo, né, é mais infinito. Não muda nada com relativo ao atrativo. O valor da energia potencial efetiva, quando o R tende a infinito, né, agora a gente vai a zero também, né, mas por cima, né? A gente vai a zero, mas por valores positivos da energia potencial. Já muda com relativo ao atrativo. Um atrativo, como a gente mostrou na aula passada, né, o limite, quando a gente vai para distâncias muito grandes, a partir da fonte do campo, né, ou seja, onde está localizado a origem do sistema de coordenadas, o limite era zero também, mas por baixo, por valores negativos, né, da energia potencial, porque a gente tem um mínimo, né, local, no caso do campo atrativo, no gráfico da energia potencial efetiva. Aqui não, a gente vai para zero, mas por valores positivos da energia potencial. E para qualquer distância radial, os valores, para qualquer R, né, os valores da energia potencial são todos positivos. Né? Todas as quantidades aqui são positivas, inclusive tem ao quadrado em vários deles, né? Significando que os valores da energia, o gráfico da energia potencial efetiva, entre esses dois limites, infinito e zero, só admitem valores positivos. Então, se eu fizer um gráfico esquemático, né, do gráfico da energia potencial efetiva como função da distância radial, no caso repulsivo, lei do quadrado da distância, mas, inverso do quadrado da distância, mas repulsivo, né, o gráfico da energia potencial tem esta cara, não tem um mínimo localizado para negativos do valor do potencial, né? Todos eles são positivos e tem divergência infinito, em zero, e vai a zero por cima. Né? Esse é o gráfico, basicamente, de energia potencial efetiva. O que muda, então, referente às órbitas, né? No caso da repulsão. Tá claro o que vai acontecer relativo às órbitas, né? Eu não posso ter valores de energia mecânica menor que zero, porque o gráfico da energia potencial só tem valores positivos da energia potencial efetiva. Por que valores de energia mecânica não são realísticos, né? É que se a energia mecânica for menor que zero, tiver valores negativos, né? A energia cinética radial, né? A parte radial da energia cinética seria negativa, né? Lembrando que a energia cinética radial, ou a distância radial, a velocidade radial ao quadrado, que é positiva definida, né? É a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial efetiva, né? Se a energia mecânica é negativa, ou seja, menor que zero, a energia cinética ou a velocidade radial ao quadrado seria negativa, que é um caso não físico, né? Então, todos os casos físicos que são permitidos por mecânica clássica, aqui no caso da repulsão, né? Lei do inverso quadrado da distância mais repulsivo, por exemplo, a repulsão colombiana, né? Todos os valores de energia mecânica possíveis são só aquelas energias mecânicas maior ou igual a zero, né? Que são os casos físicos positivos, casos físicos conhecidos, onde a velocidade radial ao quadrado vai ser positiva definida, como é o caso certo. Né? Então, a Zmec só pode ser maior que zero, né? Para obter resultados físicos. Né? E qual é que é a outra coisa que eu vejo aqui? Tá? Quando eu tenho energias mecânicas positivas definidas, né? E eu vejo o corte, né? A intersecção das energias mecânicas com o gráfico da energia potencial efetiva associado com um campo repulsivo, lei do quadrado inverso quadrado da distância, eu vejo que para qualquer valor da energia mecânica maior que zero, eu tenho apenas um ponto de retorno radial. Certo? Existe só um ponto de retorno radial, que é o R1, que é a distância de maior aproximação. Isso significa o quê? Que para qualquer valor da energia mecânica, as órbitas nesse campo de força central repulsivo, lei do quadrado inverso da distância,
São só trajetórias abertas, tá? A partícula só pode vir do infinito, né, distâncias radiais grandes, chegar numa distância de maior aproximação do campo de força, que é a distância R1, né, que é o ponto de retorno radial R1, e voltar por mais infinito. Então, significa que para campo repulsivo, lei do inverso para a distância, as órbitas só vão ser abertas, só tem um ponto de retorno. Comparado com o caso anterior, onde não, nós temos duas órbitas abertas e duas fechadas, né? Num campo de força atrativo, né, lei do inverso para a distância, a gente pode ter órbitas fechadas. No caso do repulsivo, não só existem órbitas abertas, né? E quais são as órbitas abertas, né? Quais são as órbitas abertas, né? Lembrando que os casos físicos são aqueles onde o EMEC é maior que zero, né? A energia mecânica é maior que zero. Como a energia mecânica tem que ser maior ou igual a zero, isso vincula qual é que é a excentricidade dessas órbitas aqui possíveis, né? Lembrando que tem uma relação entre a excentricidade e a energia mecânica, né? A gente vai conseguir mostrar, então, que a energia mecânica, sendo maior ou igual a zero, vai implicar que as órbitas têm excentricidade só associada às órbitas abertas, que são a parábola e a hipérbole, né? No caso das cônicas, como a gente mostrou na aula passada, né? Aqui a gente pode calcular, sabendo o gráfico da energia potencial, ou a expressão da energia potencial efetiva no caso repulsivo, a gente pode calcular quem é esse ponto de retorno R1, ponto de retorno único, né? A gente faz como a gente mostrou na aula passada, né? A gente obtém os pontos de retorno, igualando a energia potencial efetiva como função da distância radial, igual à energia mecânica, né? Como a gente fez na aula passada para determinar os dois pontos de retorno no caso atrativo, né? No caso repulsivo, claro, a expressão é diferente, né? Os dois termos são positivos. Se a gente fizer o cálculo novamente do ponto de retorno, só tem um ponto de retorno, né? A gente vai ver que o ponto de retorno, como a gente mostrou na aula passada, só tem um ponto de retorno, né? Lembrando como é que a gente calculou os pontos de retorno na aula passada, né? A gente, claro, usou essa condição, que é a condição usada para obter a ponto de retorno, onde a energia potencial está sendo cortada pela EMEC, né? Onde tem intersecção dessas duas funções, né? Escrevemos, então, a expressão da EMEC no lado, a função da energia potencial efetiva no lado esquerdo, multiplicamos ambos os lados por 2 vezes a massa dividido por L2. Nós obtemos, então, uma equação que relaciona o inverso da distância radial, mudamos variável, como a gente fez na aula passada, né? A gente escreve tudo em termos da variável U, que é o inverso da distância radial. Usamos uma notação, que é a definição de alfa, né? O parâmetro alfa, que é o momento angular ao quadrado dividido pela massa da partícula que está orbitando, e a constante C, que dá a proporcionalidade, né, a normalização do campo de força, né? Esta equação aqui, que define os pontos de retorno, na variável U, é uma função quadrática, né? Um polinômio quadrático, né? Polinômio de ordem 2 em U, né, igual a zero, então a gente pode usar por Bhaskara as raízes, determinamos as duas raízes, a gente vai ver aqui que no caso da repulsão, só tem uma raiz que é positiva definida, né? Lembrando que a U é inversa da distância radial, então U tem que ser positivo definido, né? Nós temos uma única raiz em U, que é o U máximo, né? Que é 1 sobre alfa menos 1 mais epsilon, então eu estou escrevendo a raiz em U em termos do parâmetro alfa e da excentricidade, né? Como a gente mostrou na aula passada. E lembrando que a distância radial é o inverso dessa raiz em U, né? Então, o inverso do U máximo vai nos dar a distância de maior aproximação ou o ponto de retorno R1. Quando a gente faz isso, a gente consegue obter claramente que o ponto de retorno R1 é escrito em termos de alfa e epsilon, ou seja, em termos do parâmetro alfa e da excentricidade de órbita, né? Obviamente, dá para ver aqui que a gente tem, no caso do R1, né, a gente tem uma troca de sinal aqui comparado com o caso atrativo, né? Mas a gente consegue escrever explicitamente a distância de maior aproximação, no caso repulsivo, né, em termos da excentricidade de órbita e do parâmetro alfa, né? Lembrando que 2 vezes o parâmetro alfa é o chamado latus rectum, né, da órbita das cônicas, né, explicitamente. Se a gente fizer o mesmo procedimento que a gente mostrou na aula passada, né, ou seja, encontrar a equação da trajetória a partir da equação de Binet, eu já comentei aqui, né, que a única diferença para a equação de Binet, trocando o caso repulsivo, o caso atrativo para o caso repulsivo, é uma troca de sinal do termo não homogêneo da equação de Binet, né?
Isso significa que a única alteração na equação da trajetória, na U de θ, solução da equação de Binet, é uma troca do último termo da solução, né? Lá na órbita associada à força atrativa, aqui nós tínhamos mais 1 sobre alfa, né, na solução do movimento da equação de Binet, U de θ, para o caso atrativo, né? No caso repulsivo, vai ser apenas uma troca de sinal desse último termo, que é o termo constante, né? Que não depende do ângulo polar. E aí a gente pode obter qual é que são as equações de trajetória em coordenadas polares, né? Via equação de Binet, para o caso de órbitas associadas à lei do inverso quadrado da distância repulsivo, né? Eu só tenho uma troca de sinal, né? Faltou epsilon aqui. Eu consigo calcular explicitamente a equação da trajetória. R de θ, no caso de repulsão, né, é alfa, parâmetro alfa, dividido por menos 1 mais epsilon cosseno θ, onde o campo de força é repulsivo, lei do quadrado do inverso da distância. Comparado com a da aula passada, que é o atrativo, lei do inverso quadrado da distância, né, onde a única diferença aqui do repulsivo para o atrativo é a troca de sinal do termo 1 aqui, né, o termo que acompanha o termo epsilon cosseno θ no denominador, né? Então, a única diferença de trocar atrativo por repulsivo é a troca do sinal do termo 1 aqui no denominador, né? Da equação da trajetória em coordenadas planopolares, R de θ, né? Comparando o atrativo com o repulsivo. E o que acontece? São cônicas também, ou seja, obviamente as trajetórias continuam sendo as duas abertas que a gente já conhecia, né? Hipérboles e parábolas, né? E só existem essas duas abertas, né? A gente não tem nenhuma trajetória fechada, dá para ver aqui pelo gráfico, né? Nenhuma trajetória fechada no caso de campo atrativo, repulsivo, lei do inverso quadrado da distância, né? Mas as equações da trajetória são iguais, só lembrando que no caso repulsivo, as trajetórias são cônicas, mas só as trajetórias abertas, né? Que são a hipérbole e a parábola, né? Que correspondem aos valores da excentricidade, né? Que maior ou igual a 1, estão vinculadas porque a energia mecânica tem que ser maior ou igual a zero para ser casos físicos realísticos, né? Se a energia mecânica é maior ou igual a zero, lembrando que a energia mecânica está associada com a excentricidade, deixa eu mostrar aqui, né? A excentricidade é a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes a energia mecânica, o parâmetro alfa, dividido pela constante C, né? Então, se a energia mecânica é maior ou igual a zero, significa que a excentricidade é 1 mais um parâmetro maior ou igual a zero, significando que a excentricidade tem que ser maior ou igual a 1. Excentricidade maior ou igual a 1, na aula passada a gente mostrou, né? Excentricidade maior ou igual a 1 corresponde às trajetórias, abertas, né? A hipérbole, quando é maior que 1, e parábola, quando epsilon é igual a 1. São as duas trajetórias abertas para um campo repulsivo, lei do inverso do quadrado da distância, né? Então, encerro por aqui a aula de hoje. A gente viu a análise completa ainda sobre gravitação, né? Que é um exemplo particular de lei do inverso quadrado da distância atrativo. Analisamos o que muda quando a gente tem campo repulsivo, lei do quadrado da distância, né? Na aula que vem a gente vai continuar ainda a parte de gravitação, só que a gente vai analisar, a gente analisou em detalhes as trajetórias circulares e elípticas, ou seja, órbitas fechadas na aula de hoje, na aula passada um pouquinho também, né? Na aula que vem, então, a gente vai analisar justamente as órbitas abertas, né? Então, a gente vai analisar asteroides, movimentos de asteroides e objetos que têm órbitas abertas, parabólicas ou hiperbólicas, né? No caso de astronomia, né? Então, já analisamos as trajetórias fechadas, vou voltar para a gravitação na aula que vem e analisar a questão das órbitas abertas, né? Analisar toda a geometria dessas duas trajetórias abertas, a hipérbole e a parábola, e fazer exercícios, né, relativo à astronomia, né, para aplicação das equações da trajetória e as propriedades do movimento, né, para trajetórias abertas, no caso de gravitação, que é atrativa, né, usando as leis que a gente obteve na aula passada e na aula de hoje, aplicada para órbitas abertas, né. Certo? Então, na aula que a gente vai continuar a parte aplicada, né, para órbitas abertas, né. Certo? Encerrar a aula por aqui, na aula de hoje. Nos vemos, então, na semana que vem, na quarta-feira, né? Continuando o assunto sobre gravitação, né? Mas só que agora com órbitas abertas, né? E assim por diante. Bom final de semana.